Professor Sávio já entrou. Olá, querido. Olá, Tudo bom? tudo bem? Tudo em paz. Ótimo, ótimo. Pontualíssimos, né? Hã? Pois é. Pontualíssimos. Você é dos meus. Eu sou. Quem tem ansiedade costuma ser pontual. É o mal do nosso orixá, né? Pode ser, pode ser. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Bom, deixa eu já começar a apresentar o professor Sávio Roberto Fonseca de Freitas, professor de literatura da UFPB, Federal da Paraíba, e também da pós-graduação, da mesma universidade. Possui graduação em Letras pela Faculdade de Filosofia do Recife, especialização em Literatura Brasileira, mestrado em Teoria da Literatura pela Federal de Pernambuco, doutorado no programa de pós-graduação da UFPB, na área de Literatura e linha de pesquisa Memória e Produção Cultural. Desenvolveu estágios de pós-doutoramento em literaturas africanas de língua portuguesa na UFPB, Jota, na UFAL, orienta pesquisas na área de literatura em geral, crítica literária, estudos culturais, estudos de gêneros, literatura africana. Atualmente, ele é líder de grupo de pesquisa MOSA, que é Moçambique e Africanidades, né? Isso. É isso. E hoje está aqui conosco para falar um pouco sobre Paulina Chiziane e balada poética em Paulina Chiziane. Eu queria iniciar o nosso papo só deixando o detalhe, pessoal, o vídeo ele ficará gravado e depois ficará lá no canal do Literáfrica. Enfim, acho que isso é uma informação importante. Sábio, então, muito obrigado pelo convite. É sempre bom conversarmos e obviamente, os alunos, os convidados que estão nos vendo, possam entender isso como uma aula VIP, eu sempre falo, né? Talvez sim. Porque, né? Bom, obviamente você vai ficar com o seu tempo todo livre para a sua explanação, mas eu queria só começar com um questionamento. Né? Uhum. Balada poética em Paulina Chiziane. Quem é leigo pode estranhar o termo balada é, junto com o nome de uma escritora africana, como a Paulina Chiziane. É. E aí, o que você tem a nos dizer? Isso aí foi o tema da minha tese, né? Quando eu cheguei, eu comecei meus estudos da literatura com a literatura brasileira. Eu estudava Guimarães Rosa. Aí, na metade do meu mestrado, eu comecei a estudar literatura africana. Conheci uma professora na especialização, a professora Zuleide Duarte, hoje é minha amiga, acho que todo mundo conhece, e ela é professora da Universidade Estadual da Paraíba atualmente. Na época ela estava como professora visitante na UFPE, e eu estudava lá a poesia de Guimarães Rosa. Sempre gostei muito de poesia, desde a graduação até hoje, né? Gosto demais. E estudava a poesia do Guimarães Rosa, que era cânone, homem, né? Literariedade incontestável, né? Não tinha tanto enfrentamento assim. E ela ofereceu uma cadeira de literaturas africanas. Né? Como eu sou do candomblé, né, nós somos, aí eu é, me senti convidado pela disciplina, né, achando que ia encontrar muitos temas sobre religiosidade, né, e quando eu descobri a disciplina, não tinha nada a ver com o que eu pensava. Né? Tinha a questão da religiosidade, mas não essa nossa religiosidade que a gente pratica aqui no Brasil. Né? Eram outros segmentos religiosos.
E aí ela me apresentou a Paulina Chiziane. E Zuleide sempre foi uma professora muito irreverente. Ela fez, para que você está estudando Guimarães Rosa? Esse povo já estudou demais isso. Sai dessa. Por que é que você está nessa? Ela dizia direto. Aí eu fiz, e eu vou estudar o quê? Ela fez, leia Paulina Chiziane. Paulina Chiziane era a ordem do dia. Na época, isso foi em 2000, 2004 para 2005, final de 2004, início de 2005. Paulina só tinha 3 romances publicados que tinham chegado, só tinha chegado aqui no Brasil ainda no Cash. Né? Então, o primeiro livro dela que foi publicado aqui chegou no Brasil foi no Cash. Só que ela me deu o Balada de Amor ao Vento, foi até essa edição. Eu encomendei pela Livraria Cultura. Eu tenho essa edição e a edição que eu usei para fazer a tese, porque eu tirei uma cópia e aqui é cheio de anotação. E comecei a estudar e o título me chamou muita atenção. Né? É um título muito convidativo, A Balada de Amor ao Vento. Eu fiz como é que ela escreve um romance, dá o nome de uma balada e o texto não tem nada a ver com romance ocidental. Né? Então eu comecei a pensar sobre isso e comecei a elaborar o projeto já estava terminando o trabalho da dissertação, já estava bem adiantado. Não sei se você é assim, mas eu sou muito workaholic, então quando eu penso uma coisa aqui, eu já sei como ela vai terminar lá na frente. Acho que porque a gente é água, né? A água corre muito rápido. Então, eu já tinha tudo quase pronto e comecei a estudar incansavelmente a Paulina Chiziane, li o romance, li várias vezes, esse exercício que a gente faz com o professor de literatura. E fui procurar essa balada. Né? Só que eu percebi que Paulina escrevia com muita poeticidade, muito lirismo. Né? A escrita de Paulina é muito carregada. Até a própria Paulina, quando ela fala, a gente quando fica diante dela, a gente sente ela, existe muitas forças que rodeiam a Paulina Chiziane, né? Quando a gente está diante dela, ela é muito mística, muito empoderada, ela tem o dom da palavra, ela tem uma ancestralidade que protege ela com certeza. Então, e o texto dela tem toda essa carga. Né? Então, quando eu li, eu fiquei encantado porque eu vi todos os recursos da poesia em uma narrativa sem reproduzir, né, aquilo que se fazia aqui no Ocidente. Né? Não era aquela narrativa híbrida, não era o romance ocidental contemporâneo. Né? Então, e comecei a ouvir as entrevistas. Né? Para mim foi um grande trabalho o doutorado, né? Um grande trabalho no sentido do ofício mesmo, porque eu tive que buscar muita informação que eu não tinha com as leituras que eu já tinha feito para fazer meu mestrado. Né? O único recurso que eu tive que utilizar foi o trabalho com análise literária, que eu aprendi muito bem com a minha orientadora de mestrado, que foi a Luzilá Gonçalves, que é escritora, né? Já é aposentada, e é escritora, faz parte da Academia Pernambucana de Letras, já é aposentada. E aprendi muito com ela de análise de poesia. Paguei a cadeira do mestrado de Teoria do Texto Poético e era um trabalho assim incansável, né? Que a gente fazia, de análise de poema. Isso me ajudou muito a descobrir o texto da Paulina. Então, o que foi que eu descobri? Eu descobri que Paulina não abria mão de ser uma contadora de histórias. Paulina não abria mão da oralidade. Né? Todas as entrevistas que eu li dela na época inclusive que eu comecei meu doutorado em 2008, Paulina esteve no Brasil para um festival literário que acontece ainda até hoje lá, que é a Fliporto, né? Que acontecia em Porto de Galinhas, depois começou a acontecer em Olinda. Né? Era para ser Friolinda, né? Não é mais em Porto de Galinhas. Então, nesse ano, o evento homenageou as literaturas africanas e afro-brasileiras. Foi nesse ano que a Conceição Evaristo e a Paulina Chiziane se conheceram. E lá estava a Paulina, mais uma vez, defendendo, né, nós, a crítica literária da época, perguntando por que você não é romancista e publica romance? Né? Surgia muita piada na época, né, em relação a isso, por vários motivos, porque Paulina era uma mulher negra, não era uma mulher rica, né? É, simplesmente falava aquilo que ela acreditava, era muito espontânea, contava suas experiências com a maior naturalidade,
Isso me fascina, né? Essas coisas mais, onde está o mais simples, né? Onde está o que parece mais simples é o que existe mais complexo, né? Então, a Paulina, ela me ensinou a ver o romance de forma diferente. E depois que eu fiz essa live com ela, né, eu descobri outras e outras coisas, porque tinham várias perguntas, aquelas perguntas que a gente guarda na gaveta e só tem coragem para fazer depois que está mais velho, né? Quando a gente é mais jovem, a gente eu era muito ousado quando era jovem, mas não tanto, né? Não tive tanta coragem de fazer perguntas assim para ela. E agora, na condição nesse momento da live, na condição de professor já de universidade, eu me senti mais à vontade de perguntar, sem ser tão agressivo. Na época, as pessoas eram muito agressivas, até porque era uma mulher, porque ela carregava esse epíteto de primeira escritora, de primeira mulher a escrever um romance em Moçambique, e ela ela nunca deu importância a essas coisas, né? Hoje, Paulina é considerada a mãe, né, dos escritores contemporâneos, mas ela é muito espontânea, muito natural. Então, quando eu comecei a analisar o romance, ver as entrevistas, ver ela falar da oralidade, ela fez, não, eu conto minhas histórias, eu preservo a oralidade, eu conto as histórias que minha avó contava, né? Eu li aquele livro Vozes Moçambicanas, do Patrick Chabal, né? Comecei a entender que estudar literatura contemporânea, eu até hoje dizia na minha aula da pós, e por incrível que pareça, hoje começou a minha aula da pós-graduação, que é sobre ficção curta. É Poéticas da Subjetividade, a ficção curta de autoria feminina, e eu estava falando da Paulina Tiziane. Ela é uma das escritoras que eu estou trabalhando, né, na disciplina, o livro de contos As Andorinhas. Né? E também comecei a falar dessa questão da poeticidade, a disciplina poética da subjetividade, e mostrar que a poeticidade ela ocupa outras formas literárias que não só a poesia. Né? E é uma característica da escrita de mulheres, da escrita contemporânea. A gente precisa de poesia, né? Principalmente no atual momento que a gente vive. Né? A gente vive um caos político, né? Muito grande, a gente vive um caos de saúde, a gente vive isolado. Né? Eu nunca imaginei que ia viver um isolamento nesse nível. Né? E a literatura tem sido uma grande companheira, né? Sempre foi, né? A literatura é a nossa maior confidente, né, Silvia? E a gente se refugia na ficção para poder entender um pouco a realidade, né? Porque a agenda da ficção é bem mais antecipada do que a nossa agenda real mesmo. Né? Então, a gente aprende muito. Não são todos que têm o privilégio que a gente tem de ter a mediunidade, de ter a proteção, estar mais próximo do divino, de respeitar mais a natureza. Né? Isso tudo eu vejo no texto da Paulina. Né? O texto da Paulina reverencia muito a natureza, reverencia muito o feminino, né? O feminino enquanto esse espaço de gestação, né? De criação. Então, ela vai falar sobre isso em quase todas as obras dela, né? Se não em todas. Tudo que eu leio dela tem esse toque, né? Essa reverência ao sagrado, né? Que é uma coisa muito cara a nós, né? A gente a humanidade está muito longe do sagrado. A humanidade está muito longe do respeito à natureza. E a gente que é da religião de matriz africana, a gente sabia, né? Que a natureza ia dar a sua resposta, ia mostrar E a sua hegemonia. não tem nada a ver com religião, né? Não tem nada a ver com religião. O sagrado não tem nada a ver com religião. Não, não. A gente por praticar um dogma que respeita a natureza, a gente sabia que a natureza ia, de alguma forma, cobrar da gente essas atitudes equivocadas em relação ao meio ambiente, em relação à poluição, em relação à saúde, em relação ao respeito, né, ao status que a gente ocupa como ser humano. Né? Porque dentro dessa cadeia natural, a gente ser da espécie humana, né, é no mínimo um privilégio. Né? E os orixás ensinam isso a gente diariamente, né? A respeitar uma folha, a respeitar uma árvore, a respeitar os rios, os mares. Né? E eu tive o privilégio de escapar um pouco. Eu estou aqui no Rio Grande do Norte, né? Como você sabe, é o estado que eu escolhi para viver. E fui ver o encontro do rio com o mar, né? Fui abraçar um pouco a minha mãe, porque eu senti essa vontade, né? Eu sou filho de Oxum Apará,
Eu sou filho dessa natureza revoltada, né, desse encontro intempestivo, né, do rio com o mar. Então, eu fui lá. Aqui no Rio Grande do Norte, o mar se encontra muito com o rio abraça muito o mar, aqui em vários lugares. E eu fui lá recarregar as baterias, né, pedir proteção, pedir sabedoria, pedir prudência. E Oxum, na minha vida, é sempre uma dádiva, né? Ela me ensina todo dia a ter mais prudência, a ter mais eloquência, tentar fazer as coisas com mais sabedoria, respeitar o outro, né? A gente que foi Iaô, a gente sabe o que é respeitar o outro, o que é respeitar o mais velho. E tudo isso eu comecei a ver na literatura de Paulina. Então, o primeiro interlocutor de Paulina, né, nessa balada, por que eu coloquei balada em prosa poética? É prosa porque é narrativa, é uma balada porque tem um ritmo. O texto da Paulina tem um ritmo, tem movimento, tem ciclo, não é? Não é aquela balada, não é a balada de Wordsworth, não é? Não são as baladas da língua portuguesa, não são as baladas medievais, né? Mas é uma balada moçambicana. É uma forma, o nome balada foi uma estratégia que Paulina isso eu digo como leitor da obra dela, não é ela que diz, eu que digo. A balada é uma forma de Paulina imprimir o ritmo moçambicano no texto dela. Então, é balada por isso, é balada porque tem ritmo, é em prosa porque é narrativa, e é poética porque a poesia se manifesta em vários momentos do texto. Né? Se expressa em vários momentos, por quê? Porque é uma narrativa cíclica. Né? Quando eu fazia live com ela, eu perguntei a relação dela com o fogo. E ela disse que a relação dela com o fogo é uma relação doméstica. É bem interessante, né? Nem eu pensava, não sei se você pensou nisso, mas eu não, jamais imaginava que a relação dela com o fogo seria uma relação doméstica. Eu pensei que era uma relação da contação de histórias mesmo, né? É Eu a não primeira sabia que coisa era o... que vem à mente. Eu pensava isso, né? Porque isso é o óbvio. Mas ela disse, não, a minha relação com o fogo é que eu sempre tive um ritual de acordar cedo, de pegar a lenha, de cortar a lenha, de fazer o fogo, de pilar, de cozinhar. Então, o fogo sempre esteve presente na minha vida, sempre queimou minhas roupas, queimou meus sapatos, até hoje queima, né? E ela falou dos filhos que brigam com ela, porque ela disse, hoje ainda tem, eu achei tão engraçado quando ela disse, hoje a gente já tem fogão a gás. Eu achei bem engraçado quando ela disse isso. Mas, e por eu ser, né, eu sou tataraneto de uma moçambicana, e minha avó falava muito dela, que ela cortava a lenha, ela acordava cedo para pegar. Então, quando a Paulina foi falando aquilo, foi falando, de algum modo, né, isso vem, a gente vai criando aquela imagem, né? No terreno, minha família toda é de Recife, e no terreno que essa minha tataravó vivia, até hoje, né, meus tios já faleceram, mas meus tios, quando eram vivos, eles diziam que escutavam de madrugada, né, umas 4 horas da manhã, o barulho de um machado cortando lenha. Né? A minha família tem muito isso, não sei se a sua família tem, mas os ancestrais da minha família sempre retornam a esse terreno onde minha tataravó e meu tataravó viveram. Né? Existe uma ligação muito forte deles. É como se fosse um portal de visita. Eles sempre estão voltando. Né? Então, sempre que eu vou lá a Recife, eu vou nessa casa que minha tataravó viveu, porque eu fui criado pela minha avó. E eu via muito isso quando era criança. E a gente, quando é criança, vê tanta coisa que a gente não entende. Né? A gente não sabe o que é do lado de lá e o que é do lado de cá, porque as coisas têm a mesma forma para a gente. Né? Quando a gente é criança, o mundo é muito mais fácil. Né? Eu sinto muita saudade de ser criança. Então, quando Paulina fala aí, quando ela faz esses flashbacks na narrativa dela, eu lembro muito. Né? Até minha mãe, quando assistiu a live, porque minha mãe não tem Instagram, ela é meio resistente a essas redes sociais. Aí quando eu gravo no YouTube, eu pego o link, mando para ela e ela assiste no celular. Ela, menino, parecia que eu estava vendo sua avó falar, a Paulina XM falando. Né, que minha mãe falava muito da minha bisavó, que era, no caso da minha mãe, é bisavó dela. Então, eu fui investigar esse modo de contar de Paulina. Né? Então, Paulina faz um romance moçambicano de autoria feminina, porque é um modo de contar muito particular dela.
Se a gente for ler os textos, por exemplo, do Ngulana Bacacosa, o texto do Miyakoto, a gente vai perceber que não tem essa forma de subjetividade que a gente encontra no texto da Paulina, porque tudo para Paulina está direcionado para esse universo. Ela conta tudo no feminino, né? Ela pode não ser, em alguns momentos, feminista. Eu acredito que hoje Paulina está bem mais agressiva do que na época que eu comecei a estudar ela. Né? Quem vem observando as aparições dela atualmente, né? Ela tem um vídeo dela que se viralizou, né, aí na internet, ela insatisfeita, né, com a igreja evangélica, né? Sim, Essa é a verdade, e ela dizendo que se vende uma imagem de Deus, né? E que Deus não é propriedade privada de ninguém, né? Então, isso é uma atitude feminista, né? Uma atitude de uma mulher que está insatisfeita com a ordem do sistema local e está começando a atacar. Então, Paulina agora começou o ataque. E a gente sabe, né, que em África o saber dos mais velhos é muito respeitado, né? A gente aprende isso. Então, eu aprendi na minha casa, porque a primeira educação da gente é a doméstica, né? Embora alguns não tenham, né? Principalmente o nosso presidente, mas a primeira educação que a gente recebe é a doméstica. Então tem a educação doméstica, depois a educação acadêmica, e a gente vai aprendendo a respeitar, né, aqueles que mais sabem, né? A gente passa por uma graduação, passa por um mestrado, né? A gente passa por uma orientação. Então nosso mestre sempre vai ser nosso mestre. A gente nunca vai olhar para ele diferente. A gente nunca vai olhar para ele como um colega, né? Por exemplo, a professora Elisalva Madruga, que é uma professora, uma das primeiras professoras de literaturas africanas aqui no Nordeste, né? Ela foi orientanda do Benjamin Abdala, né? E eu digo às vezes ela participa das bancas comigo, ela fala comigo, brinca, tudo. Eu visualizava, não consigo olhar para você como colega, porque você é meu colega, aceito que dói menos. Mas não é, a gente não consegue, né? Porque é uma pessoa que está à frente da gente, que foi para a linha de frente primeiro, né? Hoje a gente estuda literatura africana, as literaturas afro-brasileiras, a gente faz estudos de gênero. Eu estava lá assistindo a sua live com o Mário, eu adoro o Mário, acho ele fantástico, né? Tanto ele quanto o Emerson, né? Mas eu gosto muito do texto, principalmente o livro que você falou dele, A Nau que Me Carrega. Eu acho que ali o Mário estava inspiradíssimo, né? Acho que é uma obra-prima dele, aquele livro, A Nau que Me Carrega. Eu já disse a ele. E como é bom, né, a gente caminhar por lugares que a universidade não gosta, né? Não, que a universidade, na verdade, rechaça, não quer. Então, na época que eu fui fazer meu doutorado, era isso, né? Eu fui fazer o doutorado com uma professora que era da língua inglesa, que trabalhava com escritoras oitocentistas, brancas, nossa. né? Agora, o que mais me chamou a atenção nela é que ela gostava do desafio, né? Então, ela dizia assim, mas você pegar essa escritura africana que ninguém conhece, né? Agora, o engraçado, Silvio, é o upgrade, né? O ciclo da vida, né? A roda do mundo girando, e hoje, como ela olha Paulina Tiziano. Ela fez, sabe, naquela época eu não imaginava que Paulina fosse isso tudo, né? Ela fosse alcançar esse lugar que ela ocupa hoje. Que hoje Paulina Tiziano é uma precursora, né? Sim, Ela é uma escritora que motiva outras escritoras a fazerem textos literários, como a Deusa da África. A Deusa sim. da África é fantástica, né? Você vai ver na live que ela vai fazer com você. Além de ser uma poetisa, uma poeta fantástica, ela é muito generosa. Uma mulher muito generosa, muito sábia, né? E E é muito jovem. foi você que me É, apresentou. eu tenho esse Deusa. trabalho, né? Eu tenho esse trabalho. Eu gosto de ir atrás daquilo que ninguém gosta. Foi assim que eu conheci a Sônia Sutuano. Eu conheci a Sônia Sutuano em Brasília, e lá em Brasília, a gente estava no evento Mulher na Literatura. E eu vi aquela mulher magrinha, franzina, com cabelo grande, com cara de indiana. Ela entrou na sala que eu ia apresentar um texto sobre Paulina. Era 2011, já tinha qualificado, já estava com a tese quase pronta. E eu lá falando de Moçambique, aí ela fez aquela pergunta que a gente fica morto quando eles fazem, né? Você já foi a Moçambique? E como é que você sabe de tudo isso? É porque eles não absorvem, às vezes eles não absorvem o fato de
E a pesquisa, o texto literário leva a gente para lá. Né? Então, a percepção que eu tinha de Moçambique era a percepção que Paulina me apresentava. Então, se eu tinha essa percepção, é porque Paulina fazia bem o trabalho dela. Então, quando ela chegou para mim perguntando isso, né, eu fiz, eu estou no caminho certo. Então, a Paulina realmente faz um romance moçambicano, né, e os moçambicanos se reconhecem no texto que ela escreve. Né? Então, isso não é ocidental. Né, porque o romance ocidental ele tenta seguir o mesmo modelo. Né? Aquela ideia da performance platoniana, que você tem que seguir uma linha cartesiana de gênero para que ele seja reconhecido universalmente. Né? E Paulina não tem essa preocupação. Eu achei ótimo quando ela chegou na live e disse: eu não queria fazer romance ocidental. Ela nunca tinha dito aquilo. Em nenhuma entrevista, você pode procurar, em nenhuma entrevista da Paulina, ela falou aquilo. Né? E a gente sabia, né? Porque é, como é que ela faz? O interlocutor de Paulina era o vento. Uma balada de amor ao vento. Então, a palavra solta, né? O ossá no mundo. Uma palavra solta. Né? A palavra empoderada, né? O poder, a natureza é que leva a palavra. Então, era muito novo aquilo para a universidade. Para quem estava dentro daquelas caixinhas bem segmentadas do que é romance, do que é poesia, do que é teatro. Né? E eu chegando lá para fazer. A minha entrevista de doutorado assim, durou 4 horas. Né? Não sei a sua, né? Mas a minha banca passou 4 horas me fazendo perguntas. Eu fiz agora só se eu disser de trás para frente, de frente para trás, eu curto as palavras. Não tem uma coisa. Né? Porque lá eu já sinalizava né, que era um romance diferente, né, que eu não podia dizer, né, porque a gente queria entrar, a gente queria a vaga, né? Era um romance diferente, que tinha uma organização estética e ideológica diferente, que seguia uma tradição moçambicana, e porque eu também levei muitos teóricos e críticos moçambicanos, porque hoje eu entendo que foi uma boa sacada, né, mas na época eu não entendia isso. Né? A gente tem que ser honesto. Né? Eu não entendia. Eu usei o critério que eu utilizava para estudar a nossa literatura brasileira. Né? Nós temos né, muitos artistas. Né? Nós podemos nos alegrar da produção literária que a gente tem. Né? Tanto na literatura, na música, na cultura. Né? Principalmente aqui no Nordeste. Né? Acho que no Brasil todo. Né? Nosso Brasil respira cultura. Né? E é uma pena que os brasileiros não reconheçam isso, né? Essa brasilidade que a gente tem. Né? É uma pena. Que isso venha mais de forma exógena do que endógena. Né? O exercício que a gente faz com eles, eles fazem com a gente, né? Que vem de fora, né? Isso é o eurocentrismo, né? É aquilo que o Mário Lugarinho estava chamando de colonização do pensamento. Né? A gente ainda pensa muito de forma colonizada. Né? E achei brilhante né, quando ele falou da colonização de gênero, né, que o masculino e o feminino é uma forma de é uma organização feita pelo colonizador e a gente reproduz isso e é verdade sim, né? Hoje a gente vive tantas questões na literatura. Né? Hoje a gente tem a literatura queer, tem a literatura trans, né? Tem pesquisadores trans na universidade. Né? Eu vou ter minha primeira orientanda trans de mestrado, né? Que vai trabalhar as personagens trans na literatura brasileira. Vai ser um trabalho maravilhoso. Né? Então, hoje a gente vive uma realidade muito diversa, né? Que se a gente não tivesse aberto as portas para isso, né? Essas pesquisas não tinham avançado. Se eu não tivesse feito essa pesquisa com Paulino, eu acredito que eu ainda estaria lá estudando a literatura brasileira, né? Fazendo Sim. parte daquele clube da Abralic, né? É, porque essa é a verdade. Né? Quando a gente pensou a Afrolic, a gente pensou uma associação que ia abrir a mente né, dos estudos literários no Brasil para outras questões. Né? Pelo menos as edições que tiveram sob a minha responsabilidade, tanto em Recife como aqui no Rio Grande do Norte. Eu tive uma parceira maravilhosa, Tânia, que você conhece, né? Tanto em Recife, meu parceiro foi o Benjamin,
e toda a equipe da universidade na época que eu estava, Universidade Federal Rural de Pernambuco, e aqui eu tive a Tânia, a Rosilda, o Hélio, né, lá do Piauí, né? Você sabe que aqui no Nordeste a gente tem muita gente boa, né, que pesquisa muito as questões culturais, as questões de gênero, as literaturas africanas e brasileiras. A UFPB, então, né, é uma universidade que respira essas questões. Eu falo demais, né? Vamos voltar para Paulina. Então, eu comecei a organizar a tese, né? Fui lá separando os fragmentos. Então, eu fui mostrar como esses ciclos se organizavam. Então, eu Gustavo, defendi. Oi, pode deixa eu falar. só fazer uma pergunta. Essa ideia do interlocutor ser o vento, bom, só isso já, acho que já daria uma tese. Né? Já, né? Mas eu tive que. É, toda a questão da própria religiosidade, do pensamento animista, né? Enquanto o vento, ser, distante, enfim. Você chegou a ver. Você teve que vender a sua ideia, né? Para a banca, para o sim, projeto. sim. Ó, o João está Né? perguntando o título da tese. O título da A sua tese. condição feminina embalada de amor ao vento. Aí eu defendi lá que era uma narrativa que se organiza. Aí eu comecei a pensar como é que o vento movimenta esse texto. Né? Porque se tem ritmo, esse texto se movimenta. Como é que essa coisa vai girar? Né? Porque as histórias em Volta à Fogueira, elas são circulares. Né? Então, eu tive que mostrar que ela é uma narrativa que dura no tempo do fogo. E se você observar, eu separei logo aqui no primeiro fragmento. Sinto a aproximação do fim da minha jornada, mas cada dia que passa, o peito queima como vela acesa no mês de Maria. Então, a vela acende. Ela começa a narrativa em média res, recuperando, né, essa tradição dos aedos e rapsódios de começar as coisas de forma desordenada, para que o próprio fluxo da história, né, se organize pelos fatos. E veja como ela termina. É um ciclo mesmo. E a Paulina é assim. Ela começa a, o texto de um modo e termina similar, preservando essa tradição, o ciclo da contação da história. E lá na última página do romance, veja como ela termina. Enterrei o passado, puxei o candeeiro, soprei, apagou-se. Termina o romance. Não é? Então, por isso que eu disse, né, a narrativa ela dura o tempo do fogo. Mas para a gente chegar a essa conclusão, meu amigo, o sofrimento é grande. Né? Então, e o vento, ele está lá, movimentando esse fogo. Né? Porque o que faz a labareda aumentar é a força do vento. E é essa sensação do vento que vai fazendo as palavras se movimentarem. Ela vai contando. Ela vai contando. Porque ela começa a narrativa velha. Né? A Sarnau está lá velha, contando a sua insatisfação pelo fato de ter sido uma mulher que sofreu por amor. Né? Que é muito piegas até. Né? Quem nunca sofreu por amor? Né? Fernando Pessoa que o diga, né? Com as cartas de amor. Né? Todas as cartas de amor são ridículas, mas não seriam ridículas se fossem cartas de amor. Né? Então, a Paulina ela vai contar uma história de amor e vai ser fiel a essa história de amor do início ao fim. Em nenhum momento da narrativa esse laço sentimental, esse laço de afeto é cortado como anda. Em nenhum momento. Ele é o estereótipo de homem que Sarnau escolheu para amar. Né? Então tem vários momentos. Né? Tem momentos hiperbólicos, né? Que é uma questão muito da poesia, do exagero da poesia romântica. Né? Porque a balada também vai trazer esse lado romântico, né? Esse ritmo. Né? Se é uma balada de amor, esse ritmo vai ser um ritmo envolvente. Né? São dois corpos, né, que dançam sob o ritmo do amor, né, tendo o vento como testemunho.
Então, eles se amam intensamente. Tanto é que eles se magoam, né? Mas terminam, né? Esse amor não termina. A narrativa termina e o amor não termina. Tá? Ela passa por vários episódios, tem várias micronarrativas, né? A Sarnau vive vários estágios, né? Ela vive os dilemas, os ritos de passagem, né? Logo no romance, no primeiro capítulo, ela começa a falar dos ritos de passagem, que já está disponível, né? Para ser esposa, que já está disponível para ser pescada, que já está com a melhor capulana, né? Então, na época que eu comecei a ler isso, era complicado entender. Hoje, a Capulana, ela tem, eu entendo o poder que a Capulana tem. A Capulana é um tecido especificamente moçambicano. Né? Então, quando ela traz a Capulana para o texto, né, ela traz esse movimento do tecido, né, e a forma da mulher amarrar, porque a mulher amarra na cintura, né, a mulher amarra do lado, a mulher amarra, bota na cabeça a capulana, tudo tem um sentido. Né? E uma coisa que é interessante no texto é a questão do norte e do sul, né? A questão da tradição, né? Essa relação que Moçambique tem com a África do Sul, né? O próprio o balada, no Balada de Amor ao Vento. Tudo isso é o movimento do vento. Né? São as histórias seguindo essa ordem do vento. Porque o vento, né, como você bem falou, ele já vem da tradição helenística, tanto o vento castiga como ele resolve. Né? Então tem os ventos do norte, que são os ventos ariscos, né? E tem os ventos do sul, que são os ventos elíseos, né? Que vão trazer a solução, que vão mostrar o verdadeiro caminho. E a Paulina, ela traz isso no texto, né? Ela traz essa tensão do vento. E uma coisa que eu achei muito interessante no texto é a relação da Sarnau com o curandeirismo. Né? Então, no primeiro momento da narrativa, ela vai falar, ela vai consultar os oráculos, ela vai consultar a defunta protetora, se realmente a defunta protetora dela está satisfeita, e a defunta protetora dela não fica satisfeita. E na época que eu comecei a ler isso, eu disse, gente, que diabo é defunta protetora? Né? Será que é a pombagira de Sarnau? Aí eu fui lá estudar, aí a gente vai. Aí eu entrei fui investigar essa questão da relação das mulheres com a tradição e com a modernidade. E encontrei uma ONG que até hoje ela tem vários textos disponíveis. Inclusive eu conheci até uma dessas pesquisadoras que fazem parte dessa ONG, que é o Women in Law in South Africa, né? Mulher e Lei na África do Sul. É uma ONG moçambicana e elas publicam vários livros. Né? E eu comecei a ler a questão do aborto, comecei a ler a questão dos rituais de iniciação, né? E vi que era uma questão muito séria, né? Essa questão da relação que principalmente as mulheres têm com os ancestrais. E eu perguntei a Paulina, né? Você viu? Eu perguntei ela recentemente. Eu fiz como é essa questão, né? Com a tradição. A tradição nunca deixa de existir. Você vai para, eu achei muito engraçado. Você vai para uma igreja evangélica, o pastor está dizendo a você que você está sendo obsediado pelo seu tio. Não é? Isso é coisa da igreja evangélica? Não é. Então, você sabe que Paulina passou um período da vida dela, ela foi muito perseguida. Foi quando ela escreveu Na Mão de Deus, e na Mão de Deus o Ningomieto. Né? Ela começou a estudar a questão do curandeirismo, porque ela não entendia porque estava sendo perseguida, justamente pelo fato de ela ter a sua liberdade de pensar, de publicar, de escrever, de começar a ser conhecida internacionalmente, porque ela, como ela disse, né, ela foi conhecida na Alemanha, e o engraçado é que ela traz isso para o texto dela. Sim. Né? Paulina conta a história dela, né? Ela tem uma relação autobiográfica muito intensa com a obra dela, porque as personagens que ela cria, todas são personagens que ela viu realmente. E E ela, Paulina, sim, e ela comprou a defesa do curandeirismo, né? comprou.
Você viu que ela ganhou Nossa, vários, briga. comprou a briga e está defendendo fervorosamente lá em Sim, Moçambique, né? Eu já vi alguns até que eu achei muito triste, né? De algumas pessoas que eu tenho um certo apreço até dizer que ela estava louca, a Paulina estava ficando doida, ela não sabia o que estava fazendo, ela estava ficando velha, queria se recolher ao lugar dela velha. Porque o curandeirismo, né, depois da colonização, ficou muito mal visto, né? Ficou muito mal compreendido. Né? Quando chegou, sim, a colonização é muito nociva e muito agressiva, né? Principalmente no segmento religioso. Né? sim. E o sul de Moçambique, onde Paulina mora, porque ela é natural de Gaza, né? Que é da região onde mora a deusa, né? Que a deusa diz que é a deusa de Gaza, a deusa poderosa. A deusa. Então ela é dessa região. Então lá o curandeirismo é muito forte. No norte, principalmente, as mulheres pintam o rosto quando estão menstruadas, né? Elas fazem rituais para os ancestrais. Eu sou louco para ver, né? Porque a relação que a gente tem com o Egungun é diferente da deles. Sim. Não são os mesmos ritos. Né? Então, eu sou curiosíssimo, não sei nem se a gente pode ver, mas a gente vai arrumar mala e vai para lá. Mas a gente tem que arriscar. Seja o que Deus quiser. Nem que a gente leve uma carreira, né? A gente resolve. Né? Perna para correr a gente tem, né? Sim. Mas eu sou muito curioso, né? E eu até conversei com a Paulina, conversei com a Deusa sobre isso, e elas disseram que se a gente quiser conhecê-la, quando eu falei de você para a Deusa, que você queria, estava fazendo uma pesquisa muito séria sobre o curandeirismo e queria informações mais precisas, né? Queria fazer uma pesquisa de campo, né? Ah, você vai ganhar a graça de Paulina, porque agora ela tá nessa vibe mesmo. Agora, o curandeirismo como ela coloca no Balada de Amor ao Vento, né? Porque é uma das coisas que traz a moçambicanidade por texto. Porque para eu dizer que o romance de Paulina é um romance moçambicano, eu tive que mostrar como Paulina adere ao projeto da moçambicanidade, né? Que são esses projetos políticos dos países africanos de língua portuguesa que começam pela literatura. Né? Começou ela mostrou, ela falou lá da Clotilde Silva, da Glória de Santana. Começou primeiro por mulheres brancas, depois veio a Noêmia de Souza, né? Que era a mãe dos poetas moçambicanos. Aí depois ela começou esse exercício com a narrativa. Né? Paulina já tinha vários poemas guardados na gaveta. Né? O Canto dos Escravizados é um texto que ela já tinha guardado faz tempo. Né? Ela publicou agora, mas acho que faltava coragem de ela publicar, de falar dessa relação. Né? E é interessante a gente ter essa visão da escravatura de quem está na África, né? De quem Sim. está em Moçambique, porque a gente tem essa visão da escravatura de quem está aqui no nosso lado, né? Quem está aqui no Brasil. Mas é interessante ter essa visão. E quando ela publicou esse livro, ela disse que foi muito serviu de piada, né? Porque Sim. Moçambique, segundo algumas informações que eu tenho de lá, da deusa, da Sônia Sotuano, Moçambique é um país muito machista. Muito, muito, muito mesmo. Então a mulher não tem vez para nada. E agora, em contrapartida, tem mulheres poderosíssimas, né? Como a Paulina, a Sônia Sotuano. A Sônia Sotuano está aí está preparando as exposições da Sônia Sotuano, de artista, das artes plásticas, são muito novas, né? Para aquele universo de Moçambique, imagine, para o nosso universo, imagine para o universo de Moçambique. Sim. Né? Ela é muito mal interpretada, né, pelas artes plásticas. Né? Quando ela começou a ganhar visibilidade fora, porque existe esse ranço colonial em Moçambique. Você só é respeitado quando você é respeitado fora. Né? E logo quando eu comecei a estudar Paulina Chiziane, ela dizia isso. Né? O que mais me dói é que meu país não me reconhece como escritora. Tem várias entrevistas dela que ela fala sobre isso. Né? Hoje não mais, né? Hoje ela é respeitadíssima. Mas Sim. na época que eu comecei a estudar ela, não. Vamos ver o tempo para não Ela cair a tem. live, viu? Não, ainda temos uns 10 minutos. Ótimo. Ela tem uma questão. Eu não quero comparar, não quero ser polêmico aqui, sabe?
porque até vai ficar gravado, eu não posso ter provas contra mim. Mas Quer dizer que eu veja posso, bem, seu danado. olha só, é, muitos escritores moçambicanos, de um tempo para cá, começaram a ficar um pouco meio no muro, né? Em cima do muro, né? Em cima do muro. Em cima do muro. Uma neutralidade em relação a alguns temas, né? Talvez se curvando ao mercado editorial, não sei. Né? Mas ela parece que é o Não. contrário. Ela É. começou cada vez a ficar mais e mais e mais e mais furiosa e E olhe, mais furiosa, e ela tem uma editora dela, né? Paulina Chiziane lá, né? A Vanessa Riambal, que é minha colega aqui da universidade, já foi para Moçambique para fazer pesquisa de pós-doc. Ela disse: a Paulina chega lá, é que nem a Conceição Evaristo. As editoras não querem vender, não, eu pego, boto meu livro na sacola, vou e vendo. Ela é bem agressiva. É por isso que ela se identificou muito com a Conceição Evaristo, né? Tanto é que ela até falou na live. Né? foi. E a Deusa não conhecia a Conceição Evaristo, está apaixonada. Vou ver se no, eu vou fazer uma edição do Moza, um evento virtual, vou fazer agora em novembro. Aí vou trazer a Paulina, vou trazer a Deusa, vou trazer a Sônia. Vai sair o livro da Sônia Walking Words, que é um livro belíssimo. Assim. É um trabalho de fotografia, com poesia, contando a história, né, da Sônia Sutuano. É um livro belíssimo. Ela já tem a boneca pronta e eu acho que a gente vai conseguir publicar agora. Vai sair pela UFPB. A gente recebeu uma Ah, que verba. legal. A gente recebeu uma verba e a nossa linha de pesquisa, eu apresentei eles, a Liane Schneider, que é de gênero, né? Acho que você conhece a Liane Uhum, Schneider, sim. a Ana Marinho e a Luciana Calado. Eu apresentei, elas ficaram encantadas. Nós, a gente tem que publicar isso, trazer essa mulher para cá. Então, é muito bonito o livro, né? Porque o trabalho de Walking Words é mostrando como a poesia, né, veste um corpo e veste uma cidade. Ela tira foto em vários lugares históricos de Moçambique, são várias fotos. Eu estava até falando quando eu conheci a Sônia. Então, eu conheci Sônia vestida de poesia. Ela com vestido, aquele vestido de retalhos que vocês veem, que vocês jogam na internet. Literalmente. É. Então, ela estava lá andando, eu fiz, quem é essa? Eu fiquei perguntando, né? Eu fui lá e perguntei, ela fez, não, eu sou poeta, eu sou não sei quando. Eu fiz, você tem livro publicado? Aí ela tinha três livros publicados na época. Era Os Sonhos, Imaginar o Poetizado e No Colo da Lua. Né? E ela me deu esses três livros. Aí eu fui ler. E, gente, como é que uma mulher dessa não está conhecida? É assim que começou essa minha característica de estar garimpando escritoras que ninguém conhece. Aí cheguei a Deusa, cheguei a Mel Matsin, que é maravilhosa, né? A Irondina Joshua, a Cris Essência, a Tânia Tomé e tantas outras, né? Que fazem parte desse panteão, né, da poesia de autoria feminina lá em E Moçambique. a gente tem que trazê-las para os componentes, para a universidade. Isso, O, isso. cheio de Olha, o estudo. Moza já vem trazendo, né? Eu tinha um grupo de pesquisa na UFRPE, que era o Milba, eu dividia com um amigo meu e Ido, aí como eu saí, pedi redistribuição, ele ficou de luto, né, porque eu saí, mas assim, a gente tem que seguir nossas escolhas, né? E você sabe, né, todo mundo sabe que o que me trouxe para a URN foi o amor, né? Assim como o Sarnal, foi o amor que me trouxe para a URN. E eu acho que foi vontade do Orixá, foi vontade de Olodumare, com certeza. Eu estou muito feliz aqui e estou muito feliz na UFPB. Né? Lá na UFRP eu fiz muita coisa, né? Mas eu gosto muito da UFPB, eu sinto que é uma universidade que abraça mais os estudos. Né? Pernambuco ainda é um estado muito. Pernambuco tem um grande problema, eu gosto muito do meu estado, mas ele quer ser Europa. Né? Recife quer ser Veneza, Garanhuns quer ser a Suíça, aí é complicado. Né? Olha aí, eu criando testemunho contra mim. Lá eles têm muito isso, né? São muito eurocentrados. Né? Apesar de serem pessoas maravilhosas, mas eles são muito eurocentrados e realmente para mim não dá. Não, eu não gosto de caixinhas, eu não gosto de só estar estudando literatura do cânone, de estar tomando a bênção a fulano e a Beltrano, né? Não gosto. Eu acho que a gente tem que abrir o espaço para novas epistemologias, tem que trazer novos escritores, não é? Tem que mexer um pouco, né? Fazer um brainstorm nas nossas ideias, né? Repensar categorias. Eu acho que é isso. Então, a balada de amor ao vento de Paulo Nastiziano fez isso comigo, mexeu com minha cabeça, né? Porque
A gente fica, tem um pensamento sistemático, cartesiano, organizado, aí pega um romance desse Paulino. Como é que eu vou, uma sim, narrativa, né? Como é que eu vou dizer que isso é um romance? Né? Então, aí comecei a buscar a questão também da moçambicanidade. Então, na tese, tem vários argumentos para eu poder admitir esse texto como um texto literário que deve ser estudado na universidade. Né? E comecei a garimpar, foram muitas informações. Chegou uma hora que a tese estava com quase 400 páginas. Aí a orientadora, não, a gente tem que cortar isso, você não pode divulgar tudo isso na sua tese, né? Porque a gente pensa que a tese é o último trabalho da nossa vida, né, Silvio? A gente tem que sim. fazer um trabalho assim imenso, tem que dizer todas as informações que a gente descobriu para a banca não reprovar o trabalho da gente, para gente, o sonho de ser doutor, né? Depois que a gente termina a tese, a gente, meu Deus, era isso. Não sei se você ficou com essa sensação, né? Você, E a gente olhando a tese. é, A 10, quase 10 anos atrás. pois E é. eu olhando e falando assim, nossa. Pois é. Meu Deus do céu, a gente tão preocupado, né? A gente. É, Aí a Zuleide estava na minha banca, sabiamente ela disse, sabe, a gente só começa a tese quando a gente termina, quando a gente defende o doutorado. Aí eu entendi o que é, né? verdade. Ou seja, a gente começa a pesquisar, a gente começa a descobrir outras coisas, a gente só começa a ser um doutor de verdade, não é? Quando a gente começa a pesquisar, né? Ali a gente é um aluno de doutorado que está cumprindo as exigências de um programa. Depois que a gente termina, a gente cria grupo de pesquisa, a gente tem orientando, aí a gente entende porque o orientador da gente era preocupado com o parágrafo X, parágrafo Y, pense nisso, cite isso, coloque isso, a gente entende, porque na hora a gente fica com ódio, né? Quando a gente pega um Sim, trabalho, passa meses escrevendo, aí a peste do orientador passa uma semana, desmancha tudo que a gente fez. E a gente faz isso com eles. sim. A gente faz, é espontâneo, né? A gente faz espontaneamente. Cíclico. A gente faz. Meu Deus, eles faziam era por causa disso, era o cuidado com a informação que a gente estava passando, como a gente estava passando, né, como isso ia ser recebido, que risco a gente podia correr, né? E a minha orientadora foi muito cuidadosa, de doutorado comigo, foi muito cuidadosa comigo em relação a isso, porque ela via que eu queria dizer muita coisa, né? Ela fez, guarde isso para um pós-doc, e rendeu um pós-doutorado, né? Quando eu terminei a tese em 2012, 2013, quando eu terminei a tese, eu já era professor da universidade, eu entrei na universidade com mestrado, eu entrei na universidade em 2009, fiz concurso em 2009 e entrei em exercício em 2010. Eu estava no segundo ano de doutorado, né? E já estava na universidade. Eu terminei a tese antes porque eu queria progressão, né? A gente quer ser adjunto. Aí na época eu queria progressão, eu terminei a tese antes. Minha orientadora foi ótima porque ela disse a mim, não, você é professor da universidade, você tem que dar exemplo. Você vai passar 4 anos para terminar seu doutorado. Eu fiz, tá certo. Então, vamos escrever. Mas foi bom porque eu aprendi muito, Silvio. Então, quer dar uma pausa para voltar depois? Vamos dar uma pausa e a gente. Já em seguida, já a gente já entra. Pronto, eu Pode já ser? entro falando todos os aspectos da balada em prosa poética, a gente termina e quem quiser fazer pergunta, tá? Isso. Tá Então eu joia? vou encerrar aqui e já começo novamente. Tá joia, querido. Até já.